Bom, então, continuando, temos aqui a combinação e a contração, né? Como eu já havia falado para vocês. Quando as preposições a, de, em e per unem-se a certas palavras, formando um só vocábulo, essa união pode ser por combinação. Ocorre quando a preposição, ao unir-se a outra palavra, mantém todos os fonemas. Então, preposição a mais artigo masculino o, ao, aos, e assim vai, tá? Contração. Ocorre quando a preposição sofre modificações em sua estrutura fonológica ao unir-se a outra palavra. As preposições de e em, por exemplo, formam contrações com os artigos e com diversos pronomes. Então, de mais o, do, em mais um, num, e assim vai, tá? De mais isto, disto, em mais aquele, naquele, e assim vai. Ó, de mais onde, donde. Então, a contração, tá? Eles se contraem, eles se juntam, formando um outro fonema, tá? Mudando ali o radical. E a combinação, eles apenas se unem e continua o mesmo fonema, tá? Não tem mudança. As formas pelo, pela, pelos, pelas resultam na contração da antiga preposição per, com os artigos definidos. Per mais o igual a pelo. Encontros especiais, a contração da preposição a com os artigos ou pronomes demonstrativos, a, as ou com a inicial dos pronomes, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, resulta numa fusão de vogais que se chama de crase, que deve ser assinalada e escrita pelo uso do acento grave. Então, o uso da crase aí, né? A preposição a mais o artigo a, eu coloco a crase. Então, preposição a mais pronome aquele, preposição a mais pronome aquela, e assim vai. E isso, crase, né, só é utilizada antes de palavras femininas. Lembrando disso, tá? Crase só pode ser utilizada antes de palavras femininas. Temos uma regrinha também, né? Quem vai a, volta a dar, crase a. Quem vai a, volta a de, crase para quê? Então, se eu vou à feira, eu volto da feira. Então, tem crase, né? Classificações. Então, a preposição pode ser de autoria, lugar, tempo, modo, causa, assunto, finalidade, instrumento. Galera, não se prendam a decorar todas as classificações. A preposição tem tantas classificações. Não se prendam nisso. A questão vai pedir, tá? Vai lá, ter uma questão e aí vai pedir ali, vocês vão ver o contexto e vocês vão colocar a classificação com base no contexto. Ponto, beleza? Mas dê uma olhada aí nessas classificações. Distinção entre preposição, pronome possessivo oblíquo e artigo. Preposição. Ao ligar dois termos, estabelecendo entre eles função de dependência. O a permanece invariável, exercendo a função de preposição. Fui a Brasília. Aqui, né, tá só a preposição, porque fui a Brasília, quem vai a algum lugar. Tá faltando o artigo aqui. E aí eu colocaria aqui craseado. Mas aqui ele colocou só a preposição só para demonstrar, tá? Então, a preposição, ele estabelece a dependência dos elementos, tá? Ele liga os elementos. Pronome pessoal oblíquo. Ao substituir um substantivo na frase. Então, eu levei Júlia a Brasília, eu levei Júlia a Brasília. Eu a levei a Brasília. Então, o a aqui está substituindo Júlia. Então, ele é um pronome. Substitui nome. E aqui continua sendo preposição em ambos. Artigo. Artigo antecede o nome, antecede o substantivo. Então, a professora foi a Brasília. Então, aqui
artigo, né, está ligado ao nome professora, e a Brasília aqui está ligando o verbo ao complemento, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me mandar, tá? Aproveitem aí essa reta final aí. Se vocês tiverem dúvida, me mandem. E até a próxima.